Fala galera, venceu mais uma pasta, tá indo bem, hein? Tá indo bem. Penetrância e expressividade são conceitos muito importantes dentro da genética, tem que estar bem claro na sua cabeça esses conceitos. Você assistiu a aula, você viu, você fez as suas anotações, corrigiu o exercício, vem comigo agora corrigir alguns aqui. Vamos na questão número 1, vamos lá? Bem conceitual essa questão aí, vamos rever algumas coisas e falar de alguns assuntos que inclusive você nem assistiu a aula ainda aqui comigo, ok? Mas vamos lá. Sobre as variações da expressão gênica é correto afirmar que, guarda esse nome, variações da expressão gênica. Em outras palavras, o gene vai expressar, certo? Quando o gene se expressa, surge o fenótipo. Pode existir variação nessa expressão. Pode ser que em uma situação esse mesmo gene se expressa de forma mais intensa, numa outra situação ele se expressa de forma menos intensa e assim por diante. Ou seja, variação da expressão gênica. Vamos lá. Aí ele pede para marcar o que é correto, né? Vamos fazer como se fosse um VOF aí. Deixa eu pegar o giz aqui. Primeiro, em ervilhas, o mesmo gene que condiciona a cor da casca da semente também determina a cor da flor e a presença de manchas roxas nas estípulas foliares. Ou seja, um caso de pleiotropia. Está aqui, ó, o primeiro assunto, pleiotropia. O que é o conceito de pleiotropia? Você vai ter um módulo que vai citar isso aí já, mas eu já estou adiantando. A pleiotropia é um conceito genético quando eu tenho um par de genes, alelos, o dominante, o recessivo, mas que esses genes manifestam vários fenótipos diferentes, várias características diferentes. Então tá certo, o primeiro aí tá certo quando ele diz, em ervilhas é o mesmo gene que condiciona a cor da casca na semente, a cor da flor, a presença de manchas roxas, ou seja, várias coisas sendo manifestadas pelo mesmo gene. Isso é pleiotropia. Então, o primeiro item, correto, verdadeiro. Próximo. A expressividade de um gene pode ser definida como o fenótipo que ele expressa. Tudo bem? Correto. A expressividade de um gene é definida como o fenótipo que ele expressa. Certinho. Em certos casos, o mesmo tipo de alelo expressa-se de maneira diferente nos seus diversos portadores. Tá certo. Por exemplo, um gene recessivo que causa uma doença. O indivíduo é azinho. Aí eu tenho um indivíduo azinho que ele tem a doença e a doença é super severa nele. Ele está detonado, coitado. Tem outro indivíduo que também é azinho, mas a doença é muito suave nele, tem poucos sintomas, não afeta muito a vida dele. Ou seja, expressividade diferente. Isso é a variação da expressão gênica. Beleza, corretinho. Fala-se então em expressividade gênica variável? Isso mesmo. O item 2, correto, expressividade do gene. E aí você já vai diferenciando o conceito do que é expressividade e do que é penetrância, ok? O item 4, a expressividade gênica variável, a penetrância gênica e a pleiotropia são exemplos de variações da expressão gênica. Certinho. São os 3 exemplos de variação da expressão gênica. A expressividade, a penetrância e a pleiotropia. Beleza? Próximo aí. A hemofilia e o daltonismo são causados por uma combinação de fatores gênicos, dentre eles a penetrância e a expressividade gênica. Não. No caso dessas duas doenças e dessas duas características genéticas, tanto a hemofilia quanto o daltonismo, não tem grau de penetrância nele. Ele se manifesta sempre 100%, a expressividade sempre 100%. A característica desses dois problemas, tanto a hemofilia quanto o daltonismo, é que ela caracteriza um caso de herança ligada ao sexo. Nós vamos ter um módulo que nós vamos falar da genética do sexo. A herança ligada ao sexo, herança influenciada pelo sexo, limitada ao sexo, restrita ao sexo, parcialmente ligada ao sexo. Vamos ver tudo isso aí direitinho, não se preocupe. Por enquanto, basta você saber que hemofilia e daltonismo é um caso de herança ligada ao sexo e que não tem variação da expressão gênica, ok? Então está errado. Essa aqui está errada.
E a última, na espécie humana, a polidactilia, presença de dedo extranumerário, é um exemplo de codominância. A polidactilia não é um exemplo de codominância. E é simples você perceber isso, porque a codominância é quando eu tenho a manifestação dos dois genes acontecendo ao mesmo tempo. Tem uma raça de gado, que é Shorton, ele existe o de pelo claro e o pelo castanho. O indivíduo heterozigoto, ele tem o pelo claro e o castanho nele. Então ele fica num padrão meio acinzentado, que mistura as duas cores. Isso é codominância. Os dois genes têm a sua manifestação acontecendo. No caso da polidactilia, que é uma herança autossômica dominante, ou o indivíduo tem 5 dedos ou ele tem mais de 5 dedos. Então não tem como ter um fator intermediário. Normalmente questões intermediárias é cor. Uma coisa é vermelha, outra é branca, mistura, vira rosa, é intermediário. Agora dedo não, ou ele tem 5 dedos ou ele não tem 5, ou ele tem mais de 5 dedos, ok? Não tem como a polidactilia ser codominante. E não é. Por isso, o item está errado também. Uma questão bastante conceitual aí, anote esses conceitos e vai fazendo exercício que, à medida que os exercícios vão sendo feitos, você vai memorizando, beleza? Vamos para a próxima questão então. Segue aí.